Bom, nós vamos falar sobre o seminário da cultura do aspargo, da disciplina Olericultura 1. O docente, o professor Leonardo Durval Duarte Guimarães. O discente sou eu, André, e a Simone, que não participa mais da disciplina, e a Vânia. O aspargo ou espargo é uma planta perene que atinge de 30 até 1 metro de altura, e os brotos que emergem da terra na primavera são colhidos e utilizados como alimento. Ou seja, não é toda a planta que é utilizado como alimento, é apenas os brotos, também chamado como turiões. Então essa parte comestível denomina-se turiões. Ela é uma hortaliça da família Liliaceae, ainda é pouco consumida no Brasil, e, no entanto, é considerada uma iguaria em vários países do mundo, ou seja, com alto valor agregado para essa hortaliça. É considerado também, era consumido na antiga Grécia, coletado de oriundos de plantas selvagens, e o cultivo iniciou-se na época do Império Romano, e com isso se expandiu-se pela Europa, e no Brasil acredita-se que foi introduzido em 1930 na região sul do país. O produto fresco é nobre em calorias, tem vitaminas, né? e além de quantidade de ferro e de potássio para a alimentação humana. A morfologia do espargo, né, nós não encontramos de fácil, né, acesso, entretanto nós tivemos a oportunidade de achar esse material. Ele está em inglês, mas podemos ver que ele tem as raízes, né, os rizomas, tem o caule principal, o cladófilos, né, e os turiões, de acordo com que tá na imagem. Tem o galho lateral, o secundário, o caule principal, as flores masculinas e as flores femininas, né? Dá o fruto, e do fruto origina-se a semente. Ela é perene, com raízes de grande longevidade, ou seja, corta-se e a planta volta a soltar brotos e com isso os turiões. Seu caule é dividido em duas partes e neles são formadas gemas, de onde brota os turiões, que são a parte comestível da planta. Em termos de forma, os aspargos são alongados e apresenta folhas em forma de escama, ou seja, é bem característico dos turiões ter essas folhas em forma de escama presente na hortaliça. E ele pode medir entre 20 e 40 centímetros, que é a época a fase que era para ser colhida para poder ser utilizado na culinária. As propriedades nutricionais do aspargo ou espargo, né? Para cada 100 gramas, nós temos 1,8 grama de açúcar, proteína 2,2, não tem colesterol, fibras 2,1, o sódio 2 miligramas, carboidratos 3,88, gorduras 0,12, gordura saturada muito pouco, gorduras monoinsaturadas também bem irrisório, e potássio 202 miligramas. Nessa imagem nós podemos ver a parte reprodutiva da planta de aspargo. Ela é uma planta dioicas, apresenta flores masculinas e femininas, né? As flores femininas caracterizam
por apresentarem forma de sino, que são a morfologia das flores, né? E possuindo uma cor verde amarelada. Os espargos podem ainda dar origem a um fruto, uma baga globosa que pode ter até meio centímetro de diâmetro. E na fase de maturação, fica com a cor diferenciada, uma cor mais avermelhada, e no seu interior existe uma ou duas sementes. Os tipos comerciais de espargos são o verde, o branco, o violeta e verde, uma mescla de cores, e o aspargos violeta, conforme a imagem. Isto oriundo de cruzamento, originou-se essa diversificação de tipos de aspargos que são oferecidos no mercado. Bom, o cultivo do aspargo ele pode ser proliferado em 3 métodos, ou seja, o plantio dele pode ser a sementeira direta, né? A transplantação de plântulas com 10 ou 12 semanas e a plantação de coroa, de acordo que está com esse trator e o pessoal plantando, ou seja, retira a parte das raízes, né? E faz o transplante com 1 ano de idade. E para que haja boa brotação, o solo deve ser fértil, profundo e com boa capacidade de retenção de umidade e friável para que os turiões não se entortem ao atravessá-lo. Com isso, o preparo de solo é muito importante para que a qualidade dos turiões dos aspargos eles sejam bem atrativos para o comércio. Então, a parte de preparo do solo é fundamental para que haja qualidade no produto final do aspargo. Aqui nessa tabela, no Brasil, através do melhoramento genético, eles têm esses híbridos, sempre comparado com as cultivares já comerciais, né? Então, nota-se que na média de 4 cortes, existem híbridos que são até mesmo mais produtivos que as variedades comerciais no Brasil. E aqui na França também, comparando, né, nós temos genótipos que são superiores aos cultivados na França. Por mais que aqui seja um país tropical, nós temos condições de obter variedades que tenham uma boa produtividade. Aqui também tem os Estados Unidos, né, que produzem. Bom, as pragas que atacam o aspargos. Ele não tem muitas pragas que digamos assim, para ter um controle efetivo, né? No entanto, nós pesquisamos a mosca do aspargos, ela ocorre ataques esporádicos, mas mesmo assim ela acaba danificando os turiões. Então é uma mosca, né? Os adultos dessa mosca medem de 6 a 7 milímetros e ela faz a postura nos turiões e a larva ela adentra os turiões, causando o dano conforme a imagem. Aí ela entra em fase de pupa e faz completa seu ciclo depois com o adulto e fazendo a ovoposição novamente. Em relação ao cultivo, conforme eu havia dito antes, o pH tem que estar em torno de 6,2 e 6,7. O fósforo e o potássio tem que ser introduzidos no solo antes da plantação do aspargos, ou seja, o fósforo e o potássio ele tem que estar disponível para a planta logo no início. E
incluir também o esterco, né? Que é um adubo orgânico, que podendo usar uma quantidade de 40 toneladas por hectare. E aqui tem a tabela da recomendação de NPK e os teores, onde, de acordo com a amostra de solo, se ele está limitante, se está muito baixo, aí a gente calibra a adubação para que tenha uma produção satisfatória e rentável. Aqui é outra foto da mosca do aspargos, né? E aqui é o dano causado por ele. Os turiões ficam deformados, né? E tem um rendimento muito inferior e de má qualidade. Outra praga é a lesma, né? A lesma, ela ataca a planta e existem iscas que são capazes de controlar, ou seja, aplica-se a isca e com isso a lesma tem um atrativo, né? E aí a lesma entra em contato com o produto e tem-se o controle. Nota-se na figura que ela, além de danificar o turiões, ela pode ir também na colheita e com isso prejudicando a qualidade do produto. Outra praga aqui é o escaravelho do aspargo, né? Também é um coleóptero que eles fazem a postura nos turiões e nas hastes, causando o dano na plantação. Bom, dando continuidade então à nossa atividade de olivicultura 1, né? Meu colega André já falou algumas questões aí sobre o aspargo, né? Eu vou continuar falando então sobre algumas doenças. A primeira delas é a fusariose, né? Ela pode aparecer na sementeira, pois o agente responsável é transmitido pelas sementes. Então, ele já pode aparecer lá na sementeira, essa fusariose, né? Mas pode também encontrar-se no solo, infectando as aranhas jovens, né? E são sintomas principais da doença é a redução do número de plantas, a diminuição do crescimento, a morte de raízes e o amarelecimento ou murcho das partes aéreas. Então, nós temos com o excesso da água, então, causa fusário, né? São dados aí da Embrapa de 1993, que afeta a plantação de aspargos, né? Aí temos a cercosporiose, ela ocorre na parte aérea do aspargo, é causada pelo fungo Cercospora asparagi. Ela apresenta manchas ovais nas hastes, né, como podemos ver aí nas imagens, né? Os centros das lesões elas são marrons ou acinzentadas, circundados por ampla margem marrom avermelhada, né? Dá para ver aí que é uma doença que causa bastante danos na planta, né? Os conídeos, que são os esporos do fungo, são longos e transparentes em forma de agulha e transportados pelo ar, de modo que toda a lavoura pode ser infectada em poucas semanas. O ataque severo, né, dessa doença, ela pode provocar amarelecimento e desfolhamento das plantas. Então, como a gente pode ver aí nas imagens, né, ela é uma doença que afeta bastante esse tipo da produção do aspargo, né? Também fontes aí da Embrapa, 1993. A mancha de foma, acho que é assim que fala, ela é causada pelo fungo Foma asparagi. Ele ocorre na planta, na parte aérea da planta, né? A tendência de que as lesões se mostrarem mais abundantes nas hastes, como podemos ver aí nas imagens, né? O sintoma é semelhante ao causado pelo Cercospora asparagi. Então, as manchas elas são de formato oval, cor marrom, né, circundadas por margem avermelhada, e com a ajuda de uma lupa pode-se diferenciar as características dos dois fungos, né, que apresenta pontos negros no centro da lesão. Então, com a ajuda de uma lupa a gente pode identificar de qual fungo que está se tratando, né, essa doença aí do aspargo.
Aí nós temos uma outra doença também, a ferrugem dos aspargos, conhecida como Pucina asparagi, né? Nome científico. A gravidade do ataque da doença ela pode variar de um ano para outro devido às condições ambientais. Então, dependendo das condições ambientais, de clima e tudo mais, ela se mostra mais grave, né, ou menos grave o ataque dessa doença. Os períodos curtos de folhagem com umidade e com temperaturas elevadas, então, podem favorecer a proliferação do fungo, né? Então, os períodos curtos da folhagem com umidade, né, e com temperaturas elevadas, eles favorecem a proliferação desses fungos. Como nós podemos ver aí nas imagens, a plantinha tomada aí do fungo, né? Então, ela acaba que prejudica muito essas plantas. Em média, uma lavoura de aspargos, ela produz economicamente por cerca de 10 a 15 anos. No primeiro ano já é possível colher, porém com produção inferior, né? Cerca de 3.500 quilos por hectare no primeiro ano. No segundo ano, a produção passa em média para 5.800 quilos por hectare, então ela aumenta expressivamente no segundo ano. E a partir do terceiro ano, as produtividades tendem a se estabilizar, que aí fica em torno de 7.000 quilos por hectare por ano, né? A partir do terceiro ano da produção. A produtividade média mundial é de 5.740 quilos por hectare, né? Contudo, no Peru, a produtividade média em 2017 foi de 11.840 quilos por hectare. Então, foi bem acima da média, né? Às vezes, fatores climáticos, adubação, não teve tanta proliferação de fungos, de doenças, né? Então, isso acaba refletindo na produção, né? Fonte da revista Campo e Negócios, 2019. Aqui a gente pode ver uma pessoa aí cortando a hastezinha do aspargo, né, com uma faca. É assim que ela fica no campo. A colheita do aspargo, ela é feita de várias formas, como podemos ver aí temos 4 imagens, né? Uma delas, a primeira, é feita de forma manual, com auxílio de uma ferramenta. A segunda, abaixo ali, tem auxílio de um trator, com uma pessoa sentada atrás aí selecionando, né? Ela não é colhida 100%, é feita uma seleção das plantas que estão dentro dos padrões comerciais, né? E assim é feita a colheita manual. Bem interessante. São imagens do Google, né? Na terceira foto, logo acima, do outro lado, lado direito, tem um robô. Ele tem vários sensores que faz a identificação do tamanho das plantas, enfim, dos padrões comerciais, né, que precisa para fazer a comercialização deles, e faz a colheita também, tá? Logo abaixo também tem uma haste que faz o corte, né? Fica o toquinho da planta ali, que brota de novo e faz outra colheita no ano seguinte, né? Então vão ficando algumas plantas aí no meio para atingir os padrões comerciais para a próxima colheita. Essa imagem, ela é uma colheita bem manual, então ela é feita por vários trabalhadores, aí colheita manual e recolhida em caixas com auxílio de um trator, né? Eles passam cortando toda a produção e aí na frente lá a gente vê um monte de vários trabalhadores, né? E uma pessoa ou duas que fazem a recolha e encaixotam os aspargos, né, para fins comerciais. Imagens do Google também. Falando agora na agroindústria, né, na parte da industrialização, é feito vários processos, né? Claro, como você sabe, precisa seguir todos os padrões de higiene, né? Toda a recomendação técnica para fins de certificação, inclusive para as empresas. Só uma curiosidade, eles são comercializados em maços, né? Os maços eles pesam em torno de meio quilo a 1 quilo, né? São maços menores. E as caixas, daí como a gente vê aí na última imagem, bem do canto direito, inferior direito, elas são de 4 a 5 quilos, as caixas são comercializadas. Não é um padrão, é uma média que o pessoal comercializa, né? Então ele tem todo um padrão para fazer toda essa embalagem, né? Higiene,
certificação para poder fazer a comercialização do aspargo. A gente aqui na nossa região mesmo não se tem muito esse aspargo, ele não é muito comum, né? Mas ele é utilizado para vários fins. Ele pode ser comercializado como ensopados, saladas, purês, né? Ele pode ser consumido frio, quente, pode ser consumido cozido ou cru, né? Vai de acordo com a preferência da pessoa que consome, né? Aqui a gente tem a questão das embalagens, né? Da embalagem a conserva, e aí tem a embalagem a vácuo também. Imagens do Google, eles são consumidos com a embalagem a vácuo aí de meio quilo a 1 quilo, para quem consome menos, e tem a conserva também, parte dentro dos vidros, né, para conserva. Aí a gente tem a questão do transporte, da expedição deles, né, são caixas padrões, em torno de 4 a 5 quilos. Eles são embalados higienicamente, né, com selo de qualidade, medição para exportação, os trabalhadores uniformizados, né, tudo bem dentro dos padrões aí de segurança e qualidade que são exigidos aí pelas normas. Aqui, para curiosidade também, a gente tem atualmente o preço médio global do quilo do aspargo é de 5,31 dólares, né? O valor das negociações de aspargos frescos ou refrigerados foi de 1,73 bilhões de dólares e de 346,93 milhões de dólares para os aspargos em conserva, tendo como referência o ano de 2016, foi o que a gente conseguiu mais atualizado. Não existem dados conscientes atuais da movimentação financeira comercial da cultura de aspargos no Brasil. A gente não conseguiu localizar. Desde a sua inserção na década de 30, no sul do país, houve uma crescente produção até o final dos anos 90. E a partir de então a produção migrou para o semiárido nordestino, onde hoje se encontra basicamente sob domínio de uma única empresa. O que é produzido no sul e no estado de São Paulo geralmente visa mercados específicos, no caso hotelarias, né, e restaurantes, pelo volume de produção, e é o que é comercializado no mercado varejista, advém do Nordeste do Brasil e do Peru. Essa informação a gente conseguiu na revista Campo e Negócios 2019. Aqui a gente tem um acompanhamento e um gráfico. Conseguimos um dado bem atualizado do dia 18 de julho, agora desse ano, 2022, da CEAGESP, né, onde que o preço mínimo da comercialização de uma caixa foi de R$ 182,62, né, o máximo R$ 202,62 e fechando uma média então em torno de 192,62. Isso a caixa, né? A embalagem de uma caixa. Esse gráfico de preços ele é recente, gráfico de preços recentes do produto aspargo caixa, né? Então a gente vê aí na imagem, né, o gráfico dele, um acompanhamento de preços aí de uma caixa, que a caixa fica em torno de 4 a 5 quilos do produto, né? Fonte da CEAGESP. Considerações finais, então, que o retorno financeiro para quem pretende iniciar o cultivo dessa cultura, né, do aspargo, ele é um tanto demorado, né, sendo que no primeiro ano ele produz um tanto menos, mas, enfim, já no ano seguinte já praticamente dobra e na sequência também já tem uma boa produção, podendo ser depois de 3 anos, né, a partir do terceiro ano é que se estabiliza a produção e acaba tendo uma melhor rentabilidade, né? E além das despesas da cultura, de modo geral mesmo, a cultura depender de intensa mão de obra, né? Ela poderá produzir até 12 anos, então é um investimento a longo prazo, né? Dependendo do manejo dos tratos culturais que ela vai sofrer, né? Clima e tudo mais. O requerimento de nutrição pelo aspargo não é tão elevado, muitos nem conhecem, né? E isso reflete de forma positiva nos custos de manutenção da cultura. Aí está uma imagem do prato do aspargo, né? Feito aí num prato
bem variado aí de aspargos e pode ser consumido aí de várias formas. Era isso a nossa apresentação. Obrigado pela atenção.